Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para esse encontro onde a gente vai falar hoje sobre criação de moda 3D, todos os benefícios, oportunidades, né, nessa carreira promissora e tudo que a gente consegue, né, de resultado, seja na indústria, na confecção, na carreira de moda, para quem é autônomo, prestador de serviço. Então, a gente vai entender como isso tudo funciona na prática. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje tenho um convidado muito especial, parceiro aqui na Click Fashion, que é o professor Guto Marinho, e eu já vou chamá-lo. Eu sou a Fabi Ramos, eu sou consultora e mentora de moda, já atuo nessa área há mais de 20 anos, né? Fiz uma carreira como estilista, coordenadora de criação em grandes marcas de moda, e hoje eu atendo empresas, né, com consultoria, justamente em inovação e em todos os passos do planejamento e desenvolvimento de coleção para ter maior resultado, rentabilidade, né, trabalhando também junto com isso o branding. E é esse o conhecimento, né, que hoje também a gente vai compartilhar de todo esse processo de planejamento de coleção e o que muda agora com toda essa inovação, né? Como que a gente se atualiza para não perder oportunidades, não ficar para trás, porque a gente está diante de um novo mercado da moda com grandes transformações, né? Eu diria que talvez assim é um dos momentos, né, marcantes aí de grandes transformações. A gente está vendo, né, inteligência artificial, metaverso, moda, a indústria 4.0. E a gente está sendo bombardeado e muitas vezes ficamos um pouco perdidos, né? Mas e como que é tudo isso na prática, né? Como que eu aplico? Então, é isso que a gente vai conversar e eu já vou chamar aqui, sejam bem-vindos. Deixa eu responder aqui, o professor Guto, que ele já está entrando aqui. Deixa eu colocá-lo aqui para a gente. Vamos lá. Deixa eu acertar aqui para trazê-lo, para ele entrar aqui ao vivo com a gente. Deixa eu acertar aqui. Olá, professor Guto. Olá, boa noite, Fabi. Boa noite, tudo bem? Tudo Bem-vindo. bem? É um prazer recebê-lo aqui também hoje para essa aula, com Prazer toda todo meu. a galera maravilhosa que está aqui com a gente. E tem muita coisa hoje, né, professor Guto? Muita coisa para a gente falar. E eu gostaria que você se apresentasse primeiro para a gente começar já a entrar aí no tema da aula e seguir aí com todas essas inovações. Sim, vamos lá. Então, prazer, eu sou o Guto, eu sou designer, né? Eu sou professor na Santa Marcelina, no curso de moda, já há 25 anos, inclusive. Hoje eu estou afastado especificamente para fazer meu pós-doc, que tem tudo a ver com a tecnologia 3D e especificamente para a área de vestuário, né? Que tem a ver até com o software, e especificamente que a gente está trabalhando e divulgando e tudo mais, né? Então, até então, assim, eu queria até já começar a falar alguma coisa específico, Claro. porque por exemplo, o meu contato mais aprofundado, assim, com o 3D foi no mestrado que eu fiz em engenharia automotiva, no Crash Test. Então, do que a gente está falando? A gente está falando sobre simulação virtual. Então, uma coisa clara é simular virtualmente um crash test automotivo. A engenharia automotiva resolve isso muito bem, já há muito tempo, inclusive. E então a nossa questão aqui de 3D para a moda, quem conhece, quem já trabalha ou sabe sobre joalheria, por exemplo, já sabe que é um bom tempo que já existe 3D para design de joias, inclusive esse arquivo, né, que serve para a gente visualizar a joia, ele serve para fundição. Então já não é de hoje, já faz tempo que o design 3D de joia, ele otimiza tanto o processo de criação quanto o processo de fabricação das joias, porque já conversa direto com a fundição, por exemplo, e tudo mais. Então, e no vestuário,
nunca teve uma conversa, tanto na simulação da criação e principalmente quanto à fabricação. Por quê? Porque a engenharia dos materiais sempre foi muito bem resolvida, beleza. Só que como é que a gente simula caimento de tecido? Então, essa é a grande questão, pessoal. Vocês que estão aqui ao vivo e vocês que estão depois assistindo, né? Depois, lógico, tem um canal também da gente tirar dúvidas eventualmente. Eu não sei quantos de vocês já viram, né? Então, o software 3D para simulação de tecido, principalmente estão falando de vestibilidade, né? Então, se eu tenho que vestir um avatar, qual que é o conceito da história? É o caimento do tecido. E aí, lógico, então, assim, eu já vou começar a mostrar algumas coisas, né? Mas só para dar essa introdução desse conceito, enfim. Então, a gente está falando de um software que ele tem todo o conhecimento das propriedades físicas dos materiais têxteis e não têxteis também, porque a gente não está falando só de tecido plano, mas tem também sintéticos, tem couro natural, né? Enfim, então tem essa questão das propriedades físicas dos materiais com a simulação do caimento do tecido para vestir um avatar. Que essa é a maior, né, sacada aí, que a gente não tinha isso, né? Não tinha como fazer isso. Não tinha como fazer isso, exatamente. Então, quando a gente fala em acelerar os resultados, tem a ver com isso que vocês vão ver aqui hoje, né? Com essas mudanças que hoje a gente consegue ter uma visualização sem ter que estar fazendo todas essas pilotos, né? Ou, né, fazer a aprovação digital é um ponto aí chave que a gente vai falar aqui, né, Guto? Sim, Então, assim, sim. bom, bem-vindos, quem está, né, está chegando, boa noite. Tem aqui vocês vão ver que tem um chatzinho, vocês podem mandar perguntas também a qualquer momento. A gente vai respondendo ao longo aqui desse encontro. Alguma coisa vamos deixar mais para o final também. Já queria agradecer, Guto, muitos responderam a pesquisa, né, entraram no nosso grupo, obrigada, responderam a pesquisa, então eu já tenho aqui também as principais perguntas, né, algumas se repetiram, eu já estou com elas aqui, que também eu vou aproveitando quando o professor Guto começar a mostrar algumas coisas, eu já vou passando também algumas perguntas, a gente vai respondendo. Então, obrigada aí a todos. E aí a gente queria, assim, vou compartilhar aqui um pouquinho, porque o que a gente vai falar hoje? Então, a gente vai entender aqui nesse encontro, até o final, né, do encontro, vocês vão entender do começo ao fim, né, o que muda agora, né, nessa nova era da moda, vamos dizer assim, que a gente utiliza as ferramentas do 3D. O que é esse 3D, meu Deus do céu? Muitas vezes me perguntam, não entendo nada disso que você está falando, então você vai entender, hoje vai entender, né, professor? E a gente tem aqui muita coisa para compartilhar, a gente tem muito conteúdo, vamos também ser, né, direto ao ponto. E antes, eu queria mostrar um pouquinho para vocês também, para entender esse novo mercado da moda digital, né? Qual é o tamanho desse mercado, os caminhos, oportunidades? Então, rapidamente, a gente vai mostrar aqui alguns pontos que a gente vai falar hoje e a gente vai para a prática, né? Que essa é a ideia aqui. Então, deixa eu já compartilhar aqui, aqui a visualização da tela. Veja se todos estão enxergando, vendo bem. Acho que sim. Sim? Está vendo em tela inteira, professor Guto? Sim, sim. Sim? Então, tá ótimo. Gente, então, o que a gente vai, né, falar hoje aqui é do mercado de moda digital 3D. Vamos falar dessa carreira de moda digital, né, dos profissionais. Inclusive, quem respondeu à pesquisa, a gente tem hoje aqui, né, participando aqui com a gente, temos estudantes de moda, a gente tem designers gráficos, estilistas, modelistas, a gente tem muitos profissionais também, freelancers, autônomos, que prestam serviço, né, para as indústrias, para as confecções, galera também que tem estúdio de criação, que já trabalha com animações, que já tem, né, alguma vivência disso e quer aprofundar. E também
a galera da confecção, os empresários, os empreendedores que têm uma empresa, têm um negócio, e eles buscam, através do 3D, também reduzir esses custos, porque há um alto custo de desenvolvimento das coleções. Quem tá na área já sabe como que é longo esse processo, né? Desde o início de pesquisar as tendências, montar o mix, desenvolver, desenhar, modelar, provar, até isso realmente ser liberado. Muitas vezes essa peça volta para trás várias vezes, e há um alto custo aí nas refações. Então, a tecnologia, né, 3D vai acelerar esse processo, trazendo assertividade, redução de custos, e a gente vai entender por que isso acontece, né? Na prática, que são esses recursos mais recentes, como o professor Guto comentou, simulação de tecidos, de poder trabalhar com o avatar, de ter aprovações digitais. E aí a gente vai entender também nessa aula o que é isso, né, essa criação 3D, como que a gente aplica, quais são os benefícios, a oportunidade, como que também, né, os profissionais, muitos, né, que responderam à pesquisa, colocaram isso, né, que buscam se atualizar, né, para não perder oportunidades e também melhorar a sua posição, os seus resultados na carreira, ter um crescimento profissional. E realmente, né, gente, a hora é agora, que a gente está no início de uma grande transformação digital, né? Então, já tem profissionais saindo na frente, empresas, né, grandes empresas, aí como o Renner, Grupo Soma, que já estão trabalhando com essas ferramentas, e tem um mercado promissor acontecendo diante de nós, e a gente tem que fazer escolhas, né? Às vezes de ficar e ser atropelado por todas essas mudanças, ou inovar e realmente entender o que está acontecendo nesse novo mercado digital. E como que acontece, né, todo esse desenvolvimento na prática aí dentro da indústria, como que é isso, como que eu aplico isso na prática, tem todas as questões também aqui envolvidas de sustentabilidade, que é muito importante, a gente tem falado muito nisso, né, nas sobras, nas perdas de pilotos, sem falar, né, Guto, no estresse, às vezes, de aprovações de coleção, reprovação, o estilista também muitas vezes fica ali, né, perde um tempão, tecido, e tem que mudar muita coisa. Então, a ideia é a gente mudar todo esse cenário. Sim. E é isso que a gente vai ver hoje, né? A gente vai indo aqui. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui do mercado digital 3D. Eu vou começar com uma pergunta aqui, uma provocação, né, já para quem está aqui. Você pagaria por roupas que não existem? Né? Então, uma pergunta aí que já vem, como assim, né? Que não existem, eu digo, fisicamente, né? Elas existem digitalmente. Você pagaria por essas roupas? Então, essa é a primeira pergunta. Então, quem quiser responder aí no chat, pode responder se pagaria, tá? São rupturas, né, que a gente está vendo. E também vou trazer mais duas perguntas aqui provocativas para a gente, né? É possível fazer aprovações digitais sem peça piloto? É possível vender uma coleção sem ter confeccionado nenhuma piloto ou mostruário? Então, são perguntas aqui para você refletir, pode responder aí para a gente, né? Daqui a pouco eu já vou olhar. Você consegue ver as respostas, Guto? Que eu estou compartilhando, eu não consigo Sim, agora. consigo, Veja aí o que o pessoal está falando que sim, que não. Compartilhem aí o que vocês acham sobre tudo isso. Então, até talvez um tempo atrás, a gente poderia dizer que nada disso é possível. Ou, né, se perguntar como isso é possível e se realmente é possível. E hoje você vai ver aqui, a gente vai apresentar que é possível, sim, tudo isso acontecer. Claro que não é do dia para a noite, né? A gente tem um processo, né? A gente tem grandes empresas que já estão trilhando esse caminho. Tudo tem um começo. Qual que é o começo? O primeiro é a gente, né, ter uma mentalidade de atualização, né, de vencer muitos paradigmas que muitas vezes nos travam, mentalidade, ter conhecimento e as ferramentas certas para fazer isso e partir para a ação, né, Guto? Porque não adianta também eu saber, conhecer as ferramentas e
e não fazer acontecer, não ir para ação. Então, a gente tem que ter esses 3 passos para conseguir colocar tudo isso em prática. Aqui eu vou falar para vocês rapidamente aqui um pouco do que está acontecendo, né, nesse mercado digital. Depois a gente vai aí, vamos para a prática. Deixa eu só Fala. fazer uma pergunta. Você está mudando slide, né? Porque eu acho que travou aqui. Para mim, pelo Não, menos, travou. No tá no primeiro aqui. mesmo? Tá no primeiro desde o começo. Não sei se para vocês também, gente. Alguém quer comentar aí se tá enxergando ou só para mim que travou? Para mim parou no começo e não Então, passou deixa mais. eu voltar aqui. Espera aí. Deixa Se eu alguém fazer quiser de novo comentar. aqui. Espera aí. Percebi que você Eu estava já tinha falando. passado vários slides. Não, agora sim, mas não. Agora, Tinha passado. agora foi. Tá na Ah, página. Então, eu fiz, né, as perguntas antes, coloquei os tópicos, né, que a gente vai falar hoje, e aqui são alguns dados aqui só para trazer o tamanho desse mercado. Primeiro, a gente entender esse mercado digital, né, que a primeira pergunta foi, você compraria roupas digitais? Então, sim, tem muita gente comprando, já movimenta bilhões. Então, não é nada surreal, não, tá, gente? Então, a gente mostra isso, mas nós já vamos chegar lá no chão de fábrica, na confecção, né? Como que tudo isso acontece, mas está atento, porque também tem profissionais que estão buscando o 3D com esse foco, né? De trabalhar com a Web3, com NFTs, pensando, né? Marcas, grandes marcas já atuando nesse mercado. Então, Só responder aqui um segundo, a Maria postou aqui que o chat está desativado, não está não. Se vocês quiserem postar aí, pode postar. É que vocês não conseguem enxergar as perguntas dos outros. Na verdade, aqui, como a gente está aqui no webinário, aqui só os palestrantes é que conseguem enxergar as perguntas, né? Quem está acostumado no Zoom normalmente não é assim. Mas então, Maria, a gente está enxergando sim as suas dúvidas, tá? Enfim, mas quem quiser, é só colocar aí, por favor. Então, essa é uma versão de webinário e é bem isso. Então, tem 2 lugares ali, um não vai estar habilitado, mas um está, onde vocês podem colocar as perguntas. Tá? Bom, esse mercado, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, que está atrapalhando a minha visibilidade. Deixa eu só ver que veio uma mensagem aqui para mim. Fechar essa caixinha, pronto. Bom, o metaverso deve movimentar mais de 2 trilhões até 2025. Então, 4 verticais puxarão esse crescimento, que são os ativos virtuais, como NFTs, softwares, hardwares, como óculos de VR, plataformas de imersão, aplicativos de realidade aumentada, enfim, e tudo isso que a gente está vendo, esse mercado de NFTs, de skins. Só esse mercado de NFTs e skins podem movimentar até 150 bilhões, de 150 a 300 bilhões nesse mesmo período, e já respondem por 40% das negociações da chamada Web3 e 60% da Web2. Aqui eu trouxe essa matéria também sobre o futuro da moda da Tommy, que até 2022 as coleções da Tommy, né, já estão assim, são feitas de roupas digitais, então todo o mostruário é digital. Claro que tem amostras de tecido, tem uma campanha, tem algumas peças, né, mas não se produz mais, né, então só vai produzir depois que realmente vender. Então, é essa transformação digital, essa revolução no mercado da moda que começou, né, e que vai evoluir ainda muito daqui para frente. Agora veja se trocou o slide, Guto. Trocou. Aqui até eu deixei esse trechinho, né, dessa mesma matéria do CEO da Tommy, ele diz, se tivermos esses designs digitais de uma só vez, podemos usá-lo para o showroom digital e marketing, não precisamos fotografá-lo, porque está tudo online. Então, é uma grande transformação que, a partir do momento que a gente trabalha com a criação em 3D, a gente pode utilizar também, né, para animações digitais, showroom, lookbook, e por aí vai. Então, a gente está adiante. Por que esse mercado, né, de NFTs e skins movimenta, né, tanto?
porque esse mercado de games ele deve ultrapassar 200 bilhões até 2023. A indústria de games ela já é maior que o mercado de filmes e música somados. Então, e nessa matéria aqui também traz que o estudo prevê a chegada de mais 400 milhões de novos gamers até o final de 2023. E tudo isso também, esse aumento significativo veio com a pandemia, né? Com a necessidade das pessoas buscarem interação social e houve todo esse movimento. E um dado interessante é que esses novos jogadores vêm mudando esse perfil. Então, o perfil desses novos jogadores, 60% já são mulheres e 30% têm menos de 25 anos. E para todos esses jogos, a gente eles também precisam vestir, eles precisam de roupas, e essas roupas são digitais. Inclusive, essa matéria da Isto É, ela fala das 11 profissões, né, que vão surgir até 2013. Essa matéria fala dessas profissões promissoras. Uma delas é o design de vestuário para avatares. Então, no momento que a gente aprende a como criar vestuário, criar roupas em 3D, a gente usa tanto, né, para nossas coleções físicas, para confecção, lá para dentro do ateliê, os prestadores de serviço, mas também é um mercado digital que se abre e que tem muito potencial de crescimento, né, inovador, né, digamos assim, mas que já está acontecendo. E aqui, só para ilustrar, aqui a Gucci, ela está, né, nesse app, o Zapito, que é um app sul-coreano, tem mais de, olha só, gente, 200 milhões de usuários da geração Z, do mundo todo, e ele permite criar, né, um personagem digital em 3D a partir da sua foto. E aí, as pessoas no digital também querem se diferenciar. E a roupa, os acessórios, né, tênis, enfim, eles são também um item de desejo, e as grifes, as labels estão antenadas já para esse mercado e estão lá. A Balenciaga está no Fortnite, que também é um dos principais games, a Lacoste no Minecraft. A gente tem também toda essa indústria, né? A Nike adquiriu a FKT, num passo, né, em direção ao metaverso e aos acessórios, né, aos itens digitais. E aqui no Brasil, eu trouxe aqui dois movimentos, né? Não tem como a gente não falar da Renner, né, Guto? Até a gente teve no BRFW em São Paulo, que foi o maior evento, né, da América Latina, voltada para o Web3 e moda 3D. E tivemos palestras lá, né, com o pessoal da Renner, que inclusive patrocinou o evento, e trouxe muitos dados sobre essa revolução, né, que está acontecendo lá dentro. Até se você quiser comentar do processo deles, o que mudou com o 3D, que eles já estão há 2 anos trabalhando com o 3D, né? Na verdade, a maior referência deles é a própria Tomy, né? Eles estão tentando fazer aquilo que a Tomy já meio que fez, né? Que é fazer o processo de criação e aprovação dos pilotos 100% digitais, inclusive o pré-venda no showroom. Isso se estende muito, né? Porque, assim, a gente viu uma palestra, né, da Renner, e aí quando a gente fala em números, né, tá bom o processo, mas quando ela fala de números, a gente, como assim, né? Tenta imaginar algum cenário que para a gente talvez, que não está, ou quem não está, não sei quem de vocês já é da indústria, né? Mas quem não está na indústria, às vezes não consegue enxergar certas coisas. Então, segundo a divulgação, né, que foi feita lá no evento, pela Renner, eles produzem por mês 10 mil peças e 10 mil Pilotos, né? Pilotos. 10 mil pilotos para, obviamente, a grande maioria não vai ser aprovado, tal, mas são coisas assim, que tira do croquis, vamos fazer um piloto para ver se vai para frente ou não, tal, e nessas, lógico que, imagina, gente, 10 mil peças por mês, é uma loucura, né? E aí, o que ela tinha falado até então, que hoje até o número já deve ser diferente, né? Mas até então, 50% já era um processo digital de aprovação dessas peças.
Que eles Então, já tinham reduzido, né, em 50% a em Janete falou, 50%. Então, ao 5 volume de mil não pilotos. era mais, né? Era só virtual. Então, imagina, inclusive, até essa, quando a gente fala também desses números, né? E meio ambiente, né? Então, imagina quanto Uhum. tecido já não foi poupado, porque tudo que é usado no piloto, na pilotagem e tal, tudo vira lixo depois, né? Não tem jeito. Então, só de metragem de tecidos de um mês numa única indústria, né? De 5 mil peças, imagine só o que economizou de tecido. E o meio ambiente agradece muito, né? E eu lembro que ela comentou também, não é só, além da economia do tecido, né, da mão de obra, a economia do lead time, né, do processo que se Sim. acelera, porque você consegue lançar uma coleção mais rápido. E hoje, Uhum. em função Sem das dúvida. tendências, esse é um grande diferencial, né, porque a gente acaba tendo que começar uma coleção muito tempo antes, para poder fazer todo o processo e considerar que tem um percentual de refações e que eu vou repilotar. Então, isso acelera muito esse processo. E E a Renner, aproxima o lançamento, né? Porque aí uma coisa que ela comentou também é legal isso, a gente enxergar, né? Porque, então, uma vez que você consegue diminuir o seu prazo de desenvolvimento, né, de criação e tal, então você não precisa começar a criar muito antes. E aí, entre aspas, a coleção não fica velha, né? Porque a gente fala de isso, pesquisa de tendência e tal, então a gente começa um ano a pesquisa antes, né? Então você pode, né? Então, um ano depois, aquilo tudo que foi pesquisado, entre aspas, já está até. É engraçado falar assim, mas né, é isso, já está velho, né? Já outras coisas já rolaram no meio do caminho. sim, Então, você consegue aproximar muito o a processo de coleção criação do ao lançamento. lançamento. É isso Isso. aí. E a Renner, ela já se posicionou, né, nesse mercado, e Sim. ela é a primeira, né, varejista, ela tem já um espaço no Fortnite, então é a primeira do setor aqui no Brasil, né, a realizar ativações utilizando o jogo e aproximando-se ainda mais desse público gamer e confirmando a tendência de marcas ativando esse universo. Então, eles têm lá atrações exclusivas, né, criadas dentro das versões do game. E a Farm também está com um projeto bem legal, que é esse projeto da Farm na nuvem, aonde tem essa loja com realidade aumentada, onde você pode entrar e sentir a atmosfera da loja, que é muito diferente de um e-commerce, né? Frio, que você entra lá e vai escolher, vai ver todos os vestidos. Aqui você tem uma outra experiência. Então, isso também usa realidade aumentada, e para isso a gente precisa dessas tecnologias do 3D. Então, vamos em frente aqui para sinalizar que isso não é assim, né, já está acontecendo. A gente teve também o Metaverso Fashion Week, que acabou agora, né, de acontecer a versão de 2023, com marcas de luxo que participaram, né, como grifes como Dolce Gabbana, Tommy, Adidas, Balenciaga, Paco Rabanne. Como ainda acabou de acontecer, eu não tenho, né, as matérias ainda com todos os números, mas o Metaverso Fashion Week do ano passado, que aconteceu em março também, ele movimentou 108 mil pessoas que participaram dessa edição, foi na Decentraland, né? Nessa edição também. Então, as marcas começam a criar os seus espaços digitais para um público digital, para um novo consumidor digital. Aí eu trouxe aqui também o evento do ano passado, né, imersivo, que teve aqui no Brasil, com muitas oficinas e palestras que a gente participou. Então, eu acho que ampliou muito aqui também essa questão do digital, na prática, e de todos esses recursos que a gente tem. Para finalizar aqui, não tem como não falar também dos avatares, né, dos famosos entrando nessa onda com versões no metaverso e também de marcas desenvolvendo seu próprio avatar. E para tudo isso vai precisar de um designer digital, vai precisar de roupas digitais. Então, trazendo um pouco desse universo digital que eu queria mostrar para vocês. E aí, volto agora, vou passar para o professor Guto, onde a gente vai entender aqui esse ponto, né? Como que se aplica tudo isso na prática, como que é feito, né, esse desenvolvimento, os benefícios, as oportunidades, e aí a gente vai seguindo. Então deixa eu já voltar para cá.
Vou aproveitar e E responder aqui a Maria, que ela mandou aqui uma pergunta. Então, gente, quem está entrando agora, boa noite. Eu vi que tem alguns entrando também. E aí ela perguntou, como você estava falando, Fabi, dos NFTs, ela perguntou se a gente sabe, né, sobre o processo de venda, onde que pode colocar as criações e tal, né? E normalmente tem isso, né? São plataformas, né? Você cria uma conta e posta lá as suas criações, né? E aí eu passei para ela a OpenSea, né? Que é isso é a uma das maior, né? mais, né, Das famosas e mais tal, hoje em conhecidas. dia. Mas isso aí vai abrir a cada dia uma nova, né? A Mas tem intenção várias já, viu? tem várias. Se você fizer aí uma busca, né? Você, Maria, e quem Aham. for ali depois, se quiser, tem vários lugares já. Uhum. E assim Tem vai. todo um processo, né, gente? A gente não vai aprofundar muito aqui isso, né? Porque senão a gente perde também um pouco do foco aqui, que agora Aham, vamos mostrar na prática. Mas você tem que ter uma carteira digital, né? Uma MetaMask, tem todo um processo aham. que a gente pode entrar numa outra aula para abordar mais a fundo esse tema. E agora vou passar para o professor Guto nos Tá, mostrar um eu pouco. vou compartilhar aqui, gente. Então é o seguinte, ó, eu tenho o software aberto aqui também. No finalzinho eu mostro aqui uma coisa que eu quero mostrar, que eu não vou conseguir mostrar num slide, alguma coisa assim, mas enfim. Então, a intenção é mostrar a máxima quantidade de informações possíveis. Se eu pegasse o software e fosse fazendo, eu ia mostrar umas 3 ou 4, se não 5, 10 minutos para fazer qualquer coisa, por mais que seja rápido, né? Então, eu tenho vários vídeos, ou alguns slides, alguns JPEGs, algumas imagens que eu renderizei, por exemplo, enfim, capturas de tela. Então, gente, fica à vontade. Quem tiver alguma dúvida ao longo da minha apresentação, me manda alguma pergunta, eu estou de olho aqui também, e aí eu tento responder ao longo da própria apresentação, tá? Ah, eu sou designer, então, eu sou designer de produto, não é? Você está perguntando se eu sou designer de gráfico ou de moda. Na verdade, nem uma coisa nem outra. Eu sou designer de produto, né? Eu sou formado em design de produto, na FAP, por acaso, aqui em São Paulo. E aí eu trabalhei durante 25 anos, trabalho lá na Santa Marcelina, né, como professor do curso de moda, entendeu? É isso aí. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar Uhum. certo para a gente. Vocês conseguem enxergar a imagem? Estou Não, vendo né? bem. Consigo? Aham. Dá para enxergar essa imagem aqui? Tudo bem? Eu Tá. Uhum. tô passando aqui, tudo bem? Dá para enxergar assim? Dá, né? Tá. Aham. Tá. Então tá bom. Então, ó, gente, então assim, eu tô com essa primeira imagem, uma questão de posicionamento. Então, a gente tem aqui já uma modelagem pronta, assim, importada, né? A gente pode abrir facilmente um vetor. Então, quem trabalha com Illustrator? Bom, a grande maioria das indústrias de moda, tradicionalmente, aliás, como vocês devem saber, muita gente ainda trabalha à mão. Quem trabalha no digital, trabalha com um vetor para fazer uma modelagem. Até muita gente nem trabalha com software de modelagem específico. Mas, enfim, então aquelas modelagens feitas no vetor dá para importar com um simples PDF. A gente está falando do Clo, né, que é o software que a gente está trabalhando aqui. Então, aqui, enfim, é uma modelagem que aí tem esses pontos de posicionamento que a gente costura. E depois a gente. Eu até falo assim, que eu, até como professor de moda, eu acho. Daqui a pouco todo mundo vai ter que ensinar modelagem nesse software. Vai ter que, é meio complicado, né? Mas assim, quem não estiver ensinando vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo, vai ficando para trás aí na história toda, porque é fantástico, inclusive, a maneira de traçar os moldes, né? Mesmo do zero, né? Enfim. Então, aqui é a simulação propriamente dita, né? Então, a gente tem ali uma, uma situação onde os moldes estão posicionados, né? Com a Desculpa te costura. interromper. Não aparece a peça inteira para mim, só o braço. Assim. Então eu acho que eu tô. É aqui Aí, que. agora veio. Então é o seguinte, gente, peraí. Isso. Agora sim. Tá, então eu tô com tem uma cena meio esquisita aqui desse quadro. Fica me... Aí centralizou a imagem. Agora deu certo. É o que a gente está É, vendo. tá. Que é uma imagem meio grande, tá? Então esse aqui é o ponto de posicionamento que eu estava comentando, aqui são as costuras, tal, e aqui então é a simulação, propriamente dita.
Estão me perguntando aqui, né, da importação e tal, o DXF, para você, normalmente, quem trabalha com software de modelagem, ele normalmente exporta em DXF. Eu falei do Illustrator, né? O ponto .ai também importa, o ponto PDF também importa, bem como ponto DXF. E aqui, então, é essa situação, né, da gente, né, aqui na simulação ainda, você puxa, eu vou soltar o vídeo aqui, uma simulação real, né, então, que a gente está falando aqui do caimento de tecido, né, que é aquilo que eu estava comentando há pouco. Uhum. Né? Aqui, putz, essa imagem está grande, será que eu consigo diminuir? Se você conseguir diminuir um pouquinho. Mas aqui eu estou no... ótimo, eu vou ter que fazer isso, algumas eu vou fazer assim. Aí, ficou bom esse tamanho, Guto. Aham. Aqui é o seguinte, claro, então, se você tem uma roupa sob medida, a primeira coisa é pegar o quê? A medida do seu cliente. Vamos pensar assim num estúdio, alguma coisa, um ateliê, ou mesmo um modelo de prova, né? Que seja uma situação mais industrial. Ou que seja a tabela. Então, você pega a medida da sua tabela, do seu PMG, que seja, então, o primeiro, vamos pegar lá, então, 38, 40, que seja. Então, você coloca aqui na tabela da medida, seja para representar o seu avatar, então seja de uma pessoa real ou seja então da tabela. E isso é interessante porque na mulagem a gente tem uma situação, daqui a pouco eu vou mostrar, essas linhas também ajudam muito, né, da gente traçar no manequim direto. Quer dizer, o manequim não, é o corpo, né? Nosso manequim já é o corpo direto. Então, fazer, para quem conhece, então, de modelagem, né, tem a modelagem plana e tem a mulagem. Então, a mulagem é traçar direto no manequim e extrair a partir do desenho dele. Então, essas linhas também nos ajudam Que é muito. também como o próprio designer, estilista pode desenvolver a sua criação, né? Trabalhando ali diretamente, né? Desenhando no avatar. Isso já vai gerar uma modelagem. Ou partir da base, né? Que já Aham. está lá, da sua base, e alterando em cima. Aí depende do que está desenvolvendo, né? Se está fazendo uma Sim. criação nova, que não tenha base, ou se é algo que você já tem uma base para partir. A Maria está se desculpando de tanta pergunta. Não, imagina, estamos aqui para tirar dúvidas mesmo, meu. Relaxa. Tudo que tiver de pergunta, manda aí. Olha, É, Guto, teve pelo menos umas 4 a 5 perguntas sobre como aplicar textura e como simular tecido, que é a grande. então, aqui a Maria também comentou assim, o caimento de tecido, qual que é ele entende, assim, você tem uma biblioteca de materiais, e aí você, então, na biblioteca de materiais, você vai escolher, já tem uns presets ali, né? Então, do Denim, e assim vai, por exemplo. Mas aí que está uma questão. Ah, se você tiver, tá, mas por mais que tenha muita coisa no banco de imagem, de repente, no banco de materiais, desculpa, você tem o seu tecido do seu fornecedor especificamente desenvolver ou sei lá mais o quê. Então, como é que você coloca as características físicas do seu próprio tecido lá dentro do CLO, para você simular então o caimento real, né? É isso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de tecido, normalmente pensa só o quê? Composição, no máximo gramatura, densidade, sei lá quem de vocês também pergunta qual que é a densidade do tecido. Então, normalmente, são as três coisas básicas só, né? Mas isso também não só isso que nos ajuda, pelo contrário, a gente precisa de questões de porcentagem de elasticidade na trama, porcentagem de elasticidade no abdômen. A gente tem umas 20 informações sobre propriedades físicas do tecido que normalmente a gente não sabe, mas o fabricante sabe. E quando ele homologa, inclusive, faz os ensaios físicos ali de testes e tal, né? Inclusive, segundo a BNT, ou mesmo o IPEM, né? Normalmente um tecido, quando vai para o mercado, tem que fazer os seus ensaios e teste resistente é normal, né? Teste sei lá quem já viu isso, quem de vocês conhece, são umas amostras tal, já padronizadas, a BNT fica lá umas tensões, por exemplo, tal, e vai conferindo esses números. Então, a gente teria que pegar com o nosso fornecedor de tecido essas informações das propriedades físicas que ele já tem. A gente vai lá no CLOE, preenche,
uma tabela, e pronto. Então, você simula aqui, por exemplo, aqui tem um vento rolando, né? Quem está vendo essa imagem aí e tal, ela está estática, mas você tem um... Então, isso é legal também. Você simula um vento, então essa franzidinha, né, tal, o peso do tecido com o vento é muito legal também você simular, né? Não só pelo andamento, né? A simulação do caminhar, né? Andando ali e tal, mas é isso aí. Eu vou passar meio rápido aqui, tá? Então... Quem quiser já vai perguntando mais coisas aí, porque eu tenho bastante coisa. Aqui é o traçado. Então, ó, quem quiser traçar do zero, é a mesma coisa, gente. Como se faz no craft. Aula de modelagem, traçado. Pega o craft, medida, altura bom, aí tem vários métodos, né? Nem todo mundo usa essa diagonal, mas enfim, independente de qual é o método que está sendo usado aqui para traçar essa frente, né? Então, a gente usa... O que eu quero ilustrar aqui é só o arco, né? A gente tem, então, os segmentos retos, essa diagonal, ok, uma reta, né? Mas aqui, para você achar, então, é centro do compasso aqui, quer dizer, não existe o compasso gigante, né? A gente ali, a mão, na régua, tem uma imprecisão muito frequente, muito comum, de milímetros ali na régua, é muito fácil. A gente errar milímetros aqui, milímetros ali. Aqui não. Aqui é uma precisão absurda, né? Porque você coloca a medida como se fosse um centro do compasso, aqui também para achar o ombro, a medida, né? Então, centro aqui e tal. Então, você tem, por um traçado geométrico de simples retas e arcos, para achar, então, a circunferência e tal, no caso, o raio, né? Você traça aqui, é meio que o passo a passo do que aconteceu aqui, frente e costas, e depois extraiu, rebateu, e aí vestiu aqui essa blusa com um pence. Então, também então é isso, né? A gente tem como importar, a gente tem como fazer uma mulagem, e aqui é a modelagem plana. Então, aqui tem um encaixe também, né? Para saída, né? Então, aprovou a peça, eu preciso dar a saída. Então, normalmente a gente plota, né? Vamos imprimir esses moldes numa plotagem, num plotter, e aí, se for uma peça só é uma coisa, né? Mas a gente está pensando, de repente, numa produção, então a gente otimizar também o desperdício, né? Quanto menos desperdício, sem dúvida, melhor, né? Então, a gente pode fazer aqui esse encaixe automático, que ele já pensa, aqui está pequenininho, né, tal, tem lá um... Não, acho que não está aparecendo. É a eficiência aqui, ó, de consumo. Então, a gente dá uma porcentagem, né, de quanto que está sendo usado e quanto que está se desperdiçando em função da largura do tecido. Também você regula aqui, né, em função da bobina no seu tecido, qual que é a largura e manda bala. Guto, tem Ó, uma pergunta aqui pode falar. se isso tudo é feito, né? Qual é o software e se é Aham. feito, né? Se ele oferece todos esses recursos. Não, isso que eu estou mostrando é tudo do CLO, especificamente. Especificamente. Inclusive, tem outra pergunta aqui, né? Se eu indico outro software para criação digital ou geralmente utiliza apenas o CLO. Olha, existem sim outros softwares, mas a gente está falando especificamente sobre... Existem outros softwares digitais para modelagem, 2D e 3D. Mas aí claro, eu como professor, né, não posso também defender nenhuma marca nem outra, né? A gente tem que ser bem justo. Mas com todos os alunos que a gente já teve, que usam outros softwares, é fato que até hoje não existe nenhum outro software melhor para simulação de caimento de tecido do que o CLO. Isso é fato, gente. Né, aqui, ó, essa mão na cintura, né, essa amarrotadinha aqui, tá, o tecidinho, aqui essa pelúcia, por exemplo, né? Aqui, cara, então tem coisas que a gente tem aqui, o avatar tal, numa janela, num preview, que aí tem certos materiais que só na renderização vão aparecer, que é o caso aqui da pelúcia, né? Então, essa renderização do pelo, do controle, inclusive você pode aumentar e diminuir
a densidade dessa pelúcia, o tamanho do pelo, é muito doido esse negócio, né? Então, tudo isso aqui, ó, é tudo especificamente do cloro que a gente está falando. Aqui Posso também as até, variantes, né? posso acrescentar aqui essa questão, né? O Clô, ele é líder em realismo, então, né, para fazer realmente conseguir ter uma aprovação digital, que é o que a gente está falando, a gente precisa ter essa simulação do tecido. Senão você não vai ter, né, realmente como que a peça ficou e poder fazer a correção. Porque o que eu quero que vocês observem aqui, gente, é como seria, né, apresentar. Pensem aí, né? Eu sei que tem gente aqui que é estudante, que às vezes nem atua na área, mas tem muitos profissionais aqui, né, de modelagem, de criação, empresários. Como seria, né, poder olhar uma peça, até se você tiver, Guto, uma em movimento, uma aplicação depois para mostrar, como seria apresentar uma Não, coleção assim, vai estar na sequência aqui, com tá certeza. aí, se você, né, puder, como seria ver isso, né, já acontecido, já com caimento, poder falar aqui na hora, quero a manga com mais volume, quero encurtar, enfim, essa é a hora de fazer as modificações, enquanto ainda não foi produzido. Então, essa é a hora de fazer, né, todas as alterações que tiverem que ser feitas para que essa peça tenha, né, a gente tenha assertividade depois, porque a ideia aqui é não perder nenhuma peça, a menos que lá na frente você decida que não quer mais aquela peça, porque por algum motivo não faz mais sentido na coleção, mas a ideia é que ela esteja conforme foi aprovada e definida, a piloto já esteja pronta para ser liberada. E com todos os recursos digitais, que dá para fazer tudo aqui, né? De cenário, de luz, que a gente não vai encontrar num único lugar com todas essas funcionalidades e no custo que o Clô oferece, que a gente tem que falar, né? Especialmente para o pequeno empreendedor, para os autônomos, é muito acessível, né? Então, a gente tem um custo-benefício muito grande aqui na utilização. Aqui a Maria também, olha, você está me fazendo uma pergunta bem direta, e eu vou te responder então também bem direto. Ela está me perguntando se eu acho que o Clô substitui o Audaces. Para quem não conhece, o Audaces é um software muito usado no Brasil, ele tem uma parceria com a Itália e tal, ele foi bem difundido, né, enfim. Porque também, entre aspas, não tinha outro, né, enfim. Eu não vou nem responder por mim, eu tenho já tive muitos alunos, desde o ano passado até agora, que sempre foram usuários Audaces e todos eles falam que, vou migrar para o Clô, porque o Audaces não é tão completo quanto o 3D, o Clô. Né? Então, eu acho, sim, o Clô substitui o Audaces. E, inclusive, tem coisas que a gente faz no Clô que no Audaces não faz. Né? Então, a Duda também Duda está perguntando aqui, né? Então, o Clone é um dos softwares de modelagem 3D. 2D e 3D, né? É um software de modelagem 2D que tem simulação 3D, entendeu? Tem o 2D e o 3D junto aqui na história, que é o grande barato é o 3D, sem dúvida alguma. E aqui, ó. Ah, tá, voltando aqui. Então, aqui a gente estava falando da cartela de cor, variantes, também já, uma Até pergunta que rolou aí e tal, né? Então, as estampas. Aqui eu peguei uma Burberry, Missoni e tal, enfim, né? Só para demonstrar aqui. Então, você tem algo que, inclusive, essa tabela, vamos gerar assim já, né? Já até serve para ficha técnica. Tem informações aqui de aviamento, de cor, de tecido, quais são e tal. Aqui é bem breve, mas é um desfile. Deixa eu voltar aqui no começo. Então, ela para ali o movimento e tal, como se estivesse entrando na passarela, vem aqui. Esse é um desfile onde esse movimento aqui ele é bem simples, né? Então, tem o movimento que ela põe a mão na cintura, aqui na frente da passarela, então é meio que isso, né? Saiu lá do backstage e tal, entra na passarela. Então, vocês estão vendo, né? Ó, como é que se comporta todo o look. E a gente começa já a analisar, né? Então, para o frame, isso aqui. Então, estaticamente já é muito bom, né? Aquela história do vento ali, do tecido que eu estava comentando há pouco, né? Mas, enfim, já está lá para trás. Guto, E aí, a dinâmica também é muito boa, né? Sem dúvida alguma. posso passar uma outra pergunta aqui? Claro. Que veio aqui. No momento atual, como que é a função do 3D na indústria da moda?
Então, é exatamente isso que está sendo mostrado. Isso é tudo lá para a indústria, né? É poder, desde o estilo, né, fazer a sua criação aqui, modelagem, pode ser fazer o encaixe aqui, a graduação. E o que tem, né, de diferente é toda essa parte do digital, do 3D, da aprovação, de fazer uma aprovação digital. Olha isso que vocês estão vendo agora. Como seria, né, poder apresentar o seu desenvolvimento assim? Né, poder é muito diferente, né, gente? É uma mudança assim totalmente de construção, né, de coleção, de linha de pensamento, aonde a gente vai planejar muito melhor o que a gente vai fazer antes de sair fazendo, soltando desenho e depois não era mais aquilo. Então isso é muito prático, né? E dá super certo, né? Tem outra pergunta aqui, quais as empresas já estão utilizando? Como a gente falou no início, a gente tem a Renner, né? Acho que é uma das grandes empresas aí pioneiras, que já está há 2 anos trabalhando, né, com Clo 3D. Inclusive, também tenho amigos que trabalham lá na coordenação. Grupo Soma, e tem, né, muitas empresas, empreendedores também, profissionais autônomos que já estão trabalhando com o 3D. Porque até veio uma pergunta pelo Instagram, como que a gente vende esse trabalho? Então, gente, você consegue agregar valor no que você... para quem é prestador de serviço, né, trabalha com modelagem, estilistas, designers, você consegue entregar um trabalho mais completo, né, para o seu cliente. Como seria hoje quem entrega uma modelagem, manda uma modelagem plana, como seria mandar uma apresentação assim, antes, aprovar? Como seria o seu portfólio com o 3D? Como seria a sua entrega e quanto mais você pode cobrar aqui? Né? Entregar um trabalho muito mais completo, com desenvolvimento, com ficha técnica, com animação 3D, às vezes até gerando imagens para redes sociais, para um lookbook, uma coleção cápsula. Então, é isso que a gente começa a pensar, expandir, né, a área aí de atuação, de negócio, de conseguir crescer e gerar, com certeza, aí maior faturamento, melhorar a entrega, né, de todo esse trabalho. Eu até já vou responder uma outra coisa aqui, aproveitando nessa tela que está aqui, gente. Vocês estão vendo que tem um fundo infinito aqui, né? Tem uns presets também no Clo, que eles, sem dúvida, ajudam a fazer algum cenário, já alguma passarelinha, como estava falando aqui, que é o caso aqui do desfile, né? Mas aí, porque sobre o Maya, Cinema 4D, e tem outros também, o Blender também, sobre o do Octane, Render, enfim, o Blender também você comentou, né? Mas esses outros, então tem muita gente que faz o projeto no Clo e exporta este avatar com o look para você, então, renderizar isso aqui num cenário mais complexo, tal, que você queira criar, né? Então, dá para criar cenários simples no Clo? Dá, simples. É que nem, por exemplo, calçado, joia, o botão. Dá para fazer um botão simples? Dá. Puxa, vamos fazer um cursor, um puxador de zíper, tal. Aí não é que não dá, mas é melhor fazer. Eu já até comentei no começo do webinário, sobre o rino, né, o rinoceros, né, que eu sempre trabalhei lá de joalheria na Santa Marcelina. Então, no rinoceros, você constrói calçados, bolsas, puxador e tal, enfim, as suas joias e importa com o OBJ, lá no Clo. Né? Exporta tudo isso aí lá para o Blender, para o Cinema 4D, sei lá o quê, aí você cria assim, um cenário fantástico que você pode usar assim, muito para marketing, né? Que também, daqui a pouco eu vou mostrar umas outras coisas, mas só para terminar aqui a questão da modelagem, gente, isso aqui lógico, é uma modelagem um pouco mais elaborada, de alguns livros e tal, do Pattern Magic, não sei quem já viu aqui. Então, tem todo um quebra-cabeça aqui de uma simulação, de um volume, né? Que sem dúvida, também, então, para quem trabalha com o lado mais artístico, daqui a pouco eu vou mostrar também um outro projeto do Shingo Sato, não sei quem que conhece o Shingo Sato, que é uma referência super importante também na parte de criação, de modelagem, né, artística.
Inclusive, no curso, a gente até coloca um dos exercícios do Shingo Sato, que é bem legal. Enfim, aqui está uma simulação de materiais, novamente. Então, lógico, né, essa parte tática também ajuda muito a analisar, criticar tudo que for necessário. Este é para quem conhece, talvez, aí, é um look do Shingo Sato, né? Enfim, uma peça que ele faz esses recortes, né? Então, o que é legal é isso, né? É o que ele chama, que eu gosto muito desse contexto, que é o quê? É desconstrução e reconstrução. Então, ele faz umas desconstruções da roupa, umas interferências geométricas, obviamente, ele coloca enfim, umas intervenções, criando volumes ou não, né? Que isso é muito legal como exercício de reprodução lá no CLO, que é o caso aqui, né? Aqui foi algo mais conceitual também, que aqui virou um look, uma camiseta. Então, de novo, aqui, esse fundo é direto no CLO. Então, tudo que eu estou mostrando aqui não foi renderizado em nenhum outro software. É tudo especificamente no CLO, que eu acho muito bom. A renderização, a representação dos materiais, as luzes e a renderização do próprio CLO, eu acho fantástico. Eu até digo para os alunos assim, sei lá, vamos explorar aqui, porque o que é renderização? É você aplicar os materiais e posicionar as luzes, é mais ou menos o que a gente está falando numa produção fotográfica, né? Montar o seu set, quantas luzes, luz direta e indireta. Então, assim, se você sabe trabalhar, que vai ser o mesmo trabalho de você fazer lá no outro software. Então, de você não precisando ter um cenário muito complexo, você criando, então, a sua cena e trabalhando com as luzes, sem dúvida alguma, já dá para criar muita coisa lá de dentro do CLO. Aqui é um videozinho, então, isso também é legal, né? Outro recurso que ele me dá, que é esse giro 360 graus. Então, o giro do look, né? Então, sempre é legal, né? A gente fazer o giro do look. Então, é uma animação mais leve, né? Vamos pensar assim, menos pesada, porque aí a gente está falando de processamento também, né? E tal. Então, dependendo do processamento da máquina, vai renderizar mais rápido ou não, mas esta renderização, desculpa, essa animação giro 360 não pesa muito, não. É legal. Tem para Windows, sim, Karina. Você perguntou aqui do CLO, tem para Windows? Tem. As duas plataformas, Mac e Windows. Várias perguntas aqui. Eu já vou dar uma olhada aqui, já eu Mas te pode respondo. concluir a apresentação, acho, Guto, que aí depois a Então, gente vem para as perguntas. aí tem os puffs e tal, né? Tenho aqui uma jaqueta aqui mais convencional, aqui um desenho que eu acabei desenvolvendo, bem mais complexo, onde também as partes, como eu queria que mudasse de cor, então por isso que eu tive que fazer os tecidos separados e costurando por cima do próprio matelaçado ali, né? Do puff e tudo mais. Então aqui foi um quebra-cabeça meio maluco, saiu isso aqui, e aí foi a jaqueta final. Então, tem as outras versões, inclusive o degradê, né? Assim como o vermelho foi costurado, tá, ela é toda preta e vermelho costurado por cima do preto. Então, ok, são essas peças de encaixe. Aqui tem um degradê, então esse degradê também é um tecido separado para finalizar, né? Então não é um print. Aqui foi bem mais complexo. Podia resolver num print, por exemplo, mas não. Esse cursor, deixa eu ver se já aparece aqui. Aqui, ó, pronto. Então, esse é um cursor de zíper que eu fiz lá no Rhinoceros, importei como um simples OBJ e eu coloquei como um aviamento aqui. Então, como eu falei, bem como os calçados, joias, né? E assim vai. Aqui, costas, né? Aqui, então, é o cursorzinho aqui do Rhino. Então, essas representações, esses zooms, né? Essa fidelidade aqui, variações aqui e tal. Maquete têxtil, daqui a pouco eu falo sobre isso também. Eu gosto muito, eu acho muito legal a gente desenvolver maquetes têxteis no CLO. Isso é incentivo. Aqui é a mulagem. Então, é o desenho, literalmente traçando, né, sobre o corpo. Aqui está fora da hora, já apareceu isso aqui. Então, já aparece de novo a mulagem. Está fora da ordem só. Então, também você aplicar pregas, aplicar pence, aplicar pregas, é simples, de um comando, né? A partir do momento que você, lógico,
tem uma base de uma modelagem, no caso aqui a saia, o vestido, enfim, essa peça. Você também, então, aplica com fáceis, simples comandos, né? Pregas e assim vai. Então, ó, tá aqui, quer ver? O que eu queria só finalizar. Aqui é um projeto de uma capa de chuva e ficou bem legal esse zoom, né? Para justamente mostrar os tipos de costuras e tudo mais. Acho que deu para ver aí agora, né? Vamos lá, aqui. Estou apoiando na tela. Deu para dar uma enquadrada, né? Então, isso então, essa dureza do próprio plástico, né? A própria simulação do tecido, as cores, o zíper. Então, de novo, né? É fantástica a representação. Você pode voltar um pouquinho a tua imagem ali? Importante ressaltar, gente, que já tem todo esse banco de dados das costuras, dos tipos de pesponto, então é muito rápido de customizar a tua criação, o teu desenvolvimento, colocar o zíper, já está pronto, né? A biblioteca com os botões, com acessórios. Lógico, quero desenvolver algum acessório exclusivo, também é possível, mas ele é muito prático e rápido para trazer, né, essa realidade e você poder extrapolar um pouco também, né? Poder fazer umas criações, testar se vai ficar bom, porque às vezes a gente está criando algo, né? Se for sem o 3D, às vezes você fica com medo de ousar em alguns detalhes. Será que vai ficar bom, né? E acaba, às vezes, deixando algumas ideias para lá, para trás. E aqui não, você consegue ver tudo isso, aplicar, decidir, né? Finalizar o teu desenvolvimento da melhor maneira, né? Então, eu já até vou aproveitar essa imagem, responder outras perguntas aqui. Então, ó, Thaís, assim, nesse software, o próprio estilista já desenvolve a modelagem? Não é necessário dois profissionais nesse primeiro momento? Não necessariamente, entendeu? Pelo contrário, até, eu acho até legal como eu falei, tá, se você está trabalhando em equipe, se você já recebe a modelagem em DXF, em PDF, tá bom, você importa, veste o avatar e faz as simulações. Mas você, como estilista, eu acho muito legal. Foi que eu comecei, não sei se você estava bem no comecinho aí, foi que eu disse assim, os estilistas, usando esse software, desenvolvem o conhecimento da modelagem como nunca. Você aprende, aprimora o seu conhecimento de modelagem. E o oposto, e o modelista usando esse software, ele aprimora o conhecimento também da peça final, do design propriamente dito. Então, acho que tanto serve para o modelista virar estilista, quanto o estilista virar modelista, sabe? Eu acho que é bem isso, meu. Guto, e até vou complementar, essa pergunta é muito boa e a gente já recebeu algumas perguntas assim. O que acontece? É bem isso que o Guto falou, e aí depende, né, a empresa. Tem empresas maiores que trabalham com volume muito maior de coleções, vai ter um formato de trabalho. Agora lá, vamos falar assim, na pequena empresa, no empreendedor ou no prestador de serviço, você consegue entregar esse trabalho completo, a mesma pessoa fazer do início ao fim. Lá na grande indústria vai ser assim? Provavelmente não, porque o volume é muito grande, né? Então, o trabalho é mais segmentado, né? É um trabalho em conjunto. Então, isso vai depender aí do profissional, da empresa, do seu objetivo. Mas a ideia é que você conheça, né, todas essas ferramentas e possa entregar esse trabalho. Para o estilista entregar, né, um mood board de uma coleção, uma família de coordenados. No 3D, meu Deus, é anos-luz, né? Um diferencial que sai à frente de qualquer outro desenvolvimento de coleção. Então, é uma mudança muito grande, inclusive também o modelista, né? Poder apresentar o seu trabalho, agregar esse valor muito maior aqui, que antes não conseguia fazer. Com certeza. E aí também sobre, que já apareceu aqui a pergunta, sobre personalização de avatar. Aqui é uma personalização simples, é o próprio Clo também que eu fiz isso, deixei ele transparente, sem a textura da pele e tal, sem cabelo, ok?
Então, assim, existem umas personalizações que dá para fazer lá dentro, sem dúvida alguma. Tatuar o corpo, ao invés de deixar transparente, e assim vai. Mas eu quero mudar de cabelo e tal. Então, tem uma amputação. Então, tem certas personalizações, como mudar o cabelo e fazer uma simulação de né, uma amputação, porque isso é muito legal também. A gente teve né, para deficientes, cadeirantes, né? Então, pessoas que trabalhavam com amputados, né? Então, teve que fazer num outro software esse avatar, bem como a gente está falando da renderização, que pode ser feito depois, né, em outro software, mas também são softwares de graça. Tem o tal de DAZ, D-A-Z, DAZ 3D, que é de avatar, meu, e é de graça também. Então, você customiza lá e porta aqui, tá tudo certo, sabe? Aqui, então, as lavagens, jeans também é uma área muito fantástica, né, sobre a questão das simulações, lavagens, acabamentos. A gente está falando isso aqui, né? Aqui é o giro, né, dessa peça, dessa saia. Aqui é a modelagem dela. Aqui é um outro jeans, não é a mesma peça, mas então esse baita zoom, né, que daí a gente consegue fazer aqui e tal, como eu estou toda hora mencionando aqui os detalhes, né? Então aqui também é um macacão de jeans com esses apliques também, né? Aqui também de novo zoom, os bordadinhos e tal, e aqui o desgaste, não só lavagem, mas também tem as lavagens com os desgastes todos, né, que a gente pode fazer. Aqui aquela mesma peça, né, da saia no avatar aqui, né, só para ver a proporção, como veste. Então aqui, ó, voltando na mulagem. Esse aqui, que também, então finalizando, gente, ó, estou apresentando, já tem quase meia hora aqui, mas aqui são os últimos slides. Ah, esse foi um trabalho interessante para fazer sobre moda noiva. E aí é uma moda noiva plus size, então já começa. Então, pegou a medida da cliente no ateliê, então, de moda noivas. Então, e aí era uma... Aqui só tem a parte de cima, né? Depois o vestido não está completo aqui, mas só para ilustrar, né? Então, foi desenhado em função do croquis, a parte frente e costas, já no lugar, né? Então, temos aqui esse corpo desenhado com a peça. E aí já é a elaboração dela. Então, tem essa parte do corset que vinha um tule por cima com renda, né? E aí também tinha essa história da renda, meu. Porque uma coisa é a gente colocar uma estampa, tá lá para trás, né? Então, eu posso pegar um JPEG ou um PNG. Na verdade, a foto de uma renda com fundo transparente, um PNG, e colocar em cima desse tule. Só que vai virar uma estampa corrida. Acho que quem entende um pouco aí deve estar sabendo o que eu acabei de falar. Só que uma coisa é o bordado da renda, sabe? Então, aqui a intenção foi fazer o bordado da renda. Então, isso aqui não é uma estampa, dá para ver, né? Acredito eu, que dá para entender que isso aqui tem volume, né? Até a própria luz e sombra aqui, né? Então, não é Maravilhoso. ah, uma simples, né? Ali no contorno, a gente consegue enxergar os volumes, né? Do 3D da renda. Aí já é outras coisas também que vão acrescentando, que a gente, né, vai agregando ali. Essas texturas 3Ds, mais personalizadas. E aí a costa. É isso aí. Até a gente teve uma das alunas, né, que trabalha com ateliê, a Elisete, tem uma live no meu perfil lá do Instagram da Click Fashion, ela contando um pouco disso, né, que uma coisa é você desenhar lá à mão, né, e ela tinha essa dificuldade da cliente imaginar como iria ficar pronto aquela peça, né, pelo desenho ali à mão, no plano, né, e com o 3D você consegue fazer o desenvolvimento, aprovar, porque são peças caras, né, tem vestidos, né, de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais um vestido. Então, dessa forma, você consegue fazer esse projeto, aprovar com o cliente, fechar o pedido, e depois você já produz sem ter tanta dor de cabeça, tantas provas, tantos ajustes, tantas mudanças. Ai, não gostei. Ai, tem coisa que depois nem dá mais para mudar, né? Dependendo do Sem que foi dúvida. feito.
E Então, aqui que vocês viram também é uma renda mais comercial, né? Dá para perceber, talvez, é que é uma renda mais de mercado. E aí, então, em cima dessa mesma peça foi feita uma renda bem mais personalizada, caso até se a cliente quiser elaborar, inclusive com pedrarias e tal, a outros apliques, foi essa peça aqui, ó. Então, outro tipo de renda com, então, umas pétalazinhas, uns apliques, então, umas pedrarias também, né? Então, aqui, como vocês veem, é bem mais 3D, né? Essa peça aqui, inclusive. É isso aí, gente. Eu acho que deu para dar uma ideia legal, né? Vou parar aqui o meu excelente. Tem mais compartilhamento. perguntas aqui, a gente Tem vai, mais vai, aqui. vai respondendo aqui. Bom, vamos lá, vamos por ordem aqui. Onde atuar com vestuário 3D? Vocês nos mandaram essa pergunta. Posso responder, Guto? Pode, claro. Então, é amplo, vocês viram, por tudo que a gente falou até agora, que esse profissional do 3D, ele pode atuar, né, como estilista, como modelista, ele pode atuar com prestação de serviços digitais, né, como autônomo, pode trabalhar dentro das empresas, no ateliê funciona super bem, figurinistas também, que precisam, né, desenhar, criar esses figurinos, que também tem um custo elevado, podem desenvolver esses figurinos todos no 3D primeiro, né, e principalmente dentro da confecção, e para o NFT, né, fazendo também esse trabalho de digital. Então, tem todas essas possibilidades aí para o profissional, né, para o mesmo profissional, pode atuar em diferentes frentes. Teve ali o comentário, né? E muitos estilistas também perguntam: eu vou aprender, vou conseguir aprender, porque tem, às vezes, né, dificuldades com a modelagem. Então, gente, muito de tudo isso que a gente falou, alguns aqui já sabem, a gente tem um curso onde a gente consegue aprofundar e entender, ensinar tudo isso. E vocês vão conseguir aí entender esse processo. Porque, assim, tem até a pergunta aqui, como que faz na confecção a implantação? Se a empresa já trabalha com algum sistema de modelagem, isso vai ser exportado, não começa do zero, já tem as bases, vai ser exportado para o Clo. Então, você já começa partindo da base. Por exemplo, eu sou estilista, quero fazer um chemise. Se eu já tenho uma base de chemise, como vocês viram ali, eu já aplico ela no avatar e eu posso desenhar por cima, na mulagem, o bolso, ou modificar a manga, né, e fazer as alterações que eu quero, e como, né, como eu falei, depende do tamanho da empresa, você vai fazer do começo ao fim, ou essa finalização, essa conferência da modelagem, essa lapidação final, o modelista que vai fazer, é um trabalho em conjunto, né? Então, vai ser feito em conjunto. Então, cada caso, né, na prática, né, a gente consegue orientar o passo a passo para ir fazendo toda essa implantação. Guto, pergunta aqui, que eu acho melhor para você. O cliente abre com facilidade os arquivos enviados, exemplo, uma animação digital? Sim, não abre, você exporta como um simples MP4, Move, você abre no QuickTime Player, não, aí é um arquivo, assim como você exporta um simples JPEG, um PNG, você exporta um AVI, Move, né, um arquivo básico de vídeo nas animações. Deixa eu ver Ah, aqui o que eu não coloquei ainda. Quais as principais vantagens de criar no 3D? Os ganhos. Muito já falamos aqui, mas vamos reforçar os principais, Guto. Puxa, é justamente essa questão toda do desenho, da modelagem, até a Maria comentou de novo aqui, né? É peça rara, né? Deixa eu ver como é que ele escreveu aqui, ó. Vou até usar a palavra. Estilista que modela é uma mosca branca no mercado. E até respondi assim, e é uma maneira muito top da gente, né, ter o conhecimento da modelagem sem precisar pôr a mão na modelagem, sendo estilista.
né? Eu acho, meu. Então, acho que uma É das um, grandes é vantagens um conhecimento importantíssimo, né, Gu? meu, eu acho total, porque e é muito louco isso, né? Parece que o modelista é uma pessoa totalmente de um outro mundo do estilista, por mais que sempre andam juntos, né? Mas quem falou que os dois também não podem ter o mesmo conhecimento, né? Eu acho fantástico E eu isso. vou falar o seguinte, que através do 3D, eu acho que ocorre uma sintonia ainda muito maior, porque eu que, né, venho de anos aí trabalhando com desenvolvimento de coleção, como estilista, e também coordenando, né, coleções em grandes marcas, é, há muito um conflito, né, às vezes do desenho entregue e da peça como veio. Ah, mas não era assim, você não interpretou essa manga como eu queria, né? A saia era para ter mais volume. Então, há uma frustração, né, do profissional da modelagem que não conseguiu, né, atingir, né, não ficou boa a peça, para o estilista também, às vezes aquela peça vai perder ela e vai ter que fazer uma nova. E dessa forma, há uma sintonia maior, porque vocês já conseguem unir essas ideias ali, já lapidar e soltar essa peça, né, bem dentro do que é para ser. Então, a gente começa a fazer um desenvolvimento mais consciente, muito mais consciente, né, em conjunto, responsável, onde todo mundo não quer apontar quem que não acertou, né, quem que errou, né, e Sem sim dúvida. o resultado. Então, os principais ganhos, né, é essa assertividade da peça, é poder Sim. fazer uma aprovação digital, é poder reduzir o custo do processo de desenvolvimento, que ele é muito caro, né, E o dentro das ajuste, né? empresas. Eu estou ouvindo aqui a pergunta da Karina e eu vou até aproveitar e responder já, porque também, como Uhum. lógico, já são 9h15 aqui, Nós estamos são já indo almoço, né? para. E claro que não deu para mostrar muita coisa, lógico, assim, tem muito mais coisa. Ela está perguntando sobre uma questão, né, de ajuste. Então, quando a gente modela, né, e coloca no manequim, se precisa de ajuste, como é que vai identificar isso? Então, claro, você já vê se ficou apertado ou ficou ah, largo. Então, sabe como você pega um simples retângulo e puxa e abre e vai colocando na medida? Claro que você pode também pela, por um segmento, sei lá, a altura da frente, ou largura do ombro, a altura da lateral, você pode pegar alguma medida, confirmar lá tal e achar essa tabela certinha. Mas, então, Karina, a partir do momento que a gente tem que fazer um ajuste, a gente manda simular de novo, entendeu? Ajusta e manda simular. E o que é esse mandar simular? Ele veste de novo no avatar, entendeu? Então, essa simulação é instantânea. Então, aquilo que a gente. Puxa, eu fiz um vestido de um topzinho com saia, puxa, mas a cintura ficou no lugar errado. Nossa, vai ter que refazer a modelagem, vai ter que refazer o piloto para mudar a altura da cintura. Então, aqui, muda a altura. Então, muda a altura da cintura, sobe e desce e tal, e simula. Pronto. Aí, automaticamente, a gente já vê no avatar esses ajustes, tá? É bem instantâneo esse negócio. E aí, a Rafaela aqui, ó, já respondendo as duas últimas, então, sobre a textura da renda, né, do vestido da noiva, é onde consegui esse tipo de textura. É que, então, eu peguei, ah, eu criei, tá, então calma, até para ver se vou te responder certo. As duas rendas que eu fiz com duas rendas de verdade, que foram fotografadas. Então, isso foi um trabalho, eu vou te falar que teve um trabalho meio maluco de Photoshop. Eu tive um trabalho desgraçado para selecionar a bendita renda, para depois ter um fundo transparente, e aí dar o efeito 3D. Então, eu vou te falar, Rafaela, foi muito mais trabalho de Photoshop do que qualquer outra coisa, né? Entendeu? Para depois colocar lá. E aí, valor, né, de simulação, putz, aí pegou. A gente pode falar outra palestra só sobre valores, né? Eu ia até comentar, a gente tem até uma mentoria de carreira onde a gente explica, né, esse processo, como você se posicionar no mercado, como orienta, né, como cobrar por esse serviço, como melhorar o seu faturamento, a sua posição. Mas a gente não consegue numa aula falar tudo isso, né, gente? Então, muitas pessoas já estavam nos perguntando sobre a data para o próximo curso, a gente até precisou adiar em função dos compromissos, né, Guto, de consultorias que a gente faz, porque a gente atende também
A gente tem tanto curso, né, de criação 3D, como também tem consultorias. Algumas empresas querem ser atendidas né, de forma personalizada, no seu segmento, para fazer essa implantação. O Guto tem o pós-doc, eu também sou consultora, trabalho com desenvolvimento de coleções, então a gente não consegue abrir muitas turmas durante o ano, e a gente conseguiu se organizar, e a gente está abrindo uma nova turma que começa em 17 de abril. E agora a gente quer falar um pouquinho com vocês. Eu acho que até já deu para perceber até aqui a oportunidade que está diante de todos aqui, né? De atualização, né? De não perder oportunidades, de sair na frente nesse mercado, né? De conquistar um espaço, uma posição melhor. Então, gente, a gente está se colocando aqui se vocês querem a nossa ajuda nesse processo, né? Porque o curso de criação de moda 3D, que o Guto conduz, que é tutor, leva 30 dias. Tudo isso que a gente falou, em 30 dias, você pode ter aprendido tudo isso e já estar colocando em prática, né? Então, eu pergunto para vocês, né? Se vocês querem a nossa ajuda nessa caminhada para acelerar esse processo. Porque o nosso curso de criação de moda 3D é um curso pioneiro, né? É muito novo tudo isso, né? Eu aqui na Click Fashion fui buscar, né, um parceiro especialista, que é o professor Guto. A gente está já desde o ano passado trabalhando com o 3D. Eu sempre busquei, né, eu estou na área há mais de 20 anos e eu sempre busquei inovação em tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei na minha carreira, eu consegui sempre inovando, sempre estando à frente, e eu quero, e é o que eu trago para os meus clientes, para os meus alunos também, e que a gente quer trazer hoje também para vocês essa oportunidade de vir fazer parte, vir para esse outro lado, né? Que é uma nova era de trabalhar e de desenvolver moda. Aí eu quero agora que vocês escrevam aí, eu vou falar, a gente vai falar, o Guto também, como que é, os módulos, tudo. O que hoje impede você de dar um passo e de vir e de aprender? Escreva. O que é? Escreve aqui para a gente, só para a gente entender hoje que ponto seria, né? Diante de tudo que a gente viu dessa oportunidade, porque assim, é um dos momentos únicos de transformação que a gente está vivendo. Então, a gente vai esperar, né, procrastinar para depois que todo mundo já está fazendo, né, para depois que... porque isso é um diferencial hoje. É um diferencial no currículo, um diferencial na carreira, poder entregar um trabalho assim, né, te diferencia, te coloca lá na frente né, de centenas de profissionais de moda. Tá, gente? Vou até já responder aqui uma coisa importante sobre até a dinâmica do curso e tudo mais. Uhum. Se ele é gravado, são aulas live. Então, assim, são as duas coisas. Então, é um curso ao vivo, que depois a gravação fica disponibilizada, mas a intenção é que seja um curso remoto, mas ao vivo, e normalmente funciona muito porque as dúvidas, claro, por mais que você assista, às vezes você, né, tem uma dúvida ou outra, e em função, e principalmente aquilo que a gente enfatiza muito, o interesse pessoal do aluno. Então, se a gente está falando aqui também de segmentos de moda diferentes, então eu tenho uns exemplos, tal, que eu vou trazer, normal, beleza. Mas e aí, beachwear, streetwear, moda, né, jeanswear, alfaiataria, acabamentos. Então, o bacana também do curso para que, então, cada um traga os seus interesses pessoais. A gente tenta desenvolver, até o final do curso, inclusive, uma mini coleção, né? Que seja 2 ou 3 looks, mas já é fantástico a gente ter esse conteúdo para elaborar, então, as modelagens, os acabamentos e as renderizações, né? Específicas de cada interesse de cada aluno. E depois, então, essas aulas são disponibilizadas e gravadas, não, né? Isso, então são 16 horas, são 8 encontros de 2 horas, sempre às segundas e quartas, que começam agora no dia 17, e tem todo um material de apoio, né, Guto? A gente disponibiliza PDF, Sim, fica numa inclusive. plataforma do aluno na Hotmart por 12 meses, então pode ver ao vivo e pode depois
ficar com as aulas, né, assistir, enfim, com certificado digital, vocês vão ter certificado, tem grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, tem muito networking também no mercado, tem empresas, né, eu tenho conheço muitas empresas no mercado, né, já estou nessa área há bastante tempo, que também me procuram profissionais aqui, a gente indica, então tem todo esse network e a palavra é acelerar o resultado. Então, por que o curso? De repente tem alguns que às vezes falam, eu vou tentar sozinha. Você, de repente, né, até vai dar certo, mas quem sabe vai levar aí 1 ano, não sei quanto tempo, né, para você conseguir colocar isso em prática. Então, o curso é para acelerar isso, para você entender do começo ao fim, já poder aplicar e testando durante o curso, tirando dúvidas, e conseguir aí, em pouco tempo, já estar, né, aplicando na prática e agregando isso no teu portfólio, no teu trabalho ou na tua empresa, colocando em prática mesmo, né, sentindo isso lá na prática, como que funciona. Então, todo esse acompanhamento acontece no curso, além dessas 8 aulas, né, voltadas para o CLO, a gente trabalha também essa questão com mais 3 aulas, que é uma de planejamento de coleção, como que eu faço agora na prática, né, o meu planejamento de coleção dentro dessa nova ótica, como que eu trabalho para ter o melhor resultado. Então, a gente vai ajudar também vocês nessa aplicação de tudo isso na prática, né, em colocar efetivamente para ação, para ter resultados, e o ganho vem daí, né, vem do resultado que eu entrego, né? Como que eu faturo mais, como que eu ganho mais, tudo está ligado ao que você entrega, né? Então, esse resultado, essa entrega é que muda, né? A maneira de entregar, a maneira de se posicionar no mercado, junto com a aula de mentoria de carreira. E o Guto também colocou uma aula que é uma das melhores que eu já assisti, que é a do Rinoceros, de como desenvolver acessórios, que é encantadora, maravilhosa. Então, tem todas essas ferramentas juntas que a gente entrega para que saia e tenha, né, o que depender de nós, nós vamos entregar o máximo, né, das nossas experiências para vocês, né? Então, são aí, juntando nós dois, mais uns 50 anos de mercado, né? Mais a experiência de vocês. Então, gente, a ideia é somar esses conhecimentos, como o Guto falou, entender, né, a área de vocês também, agregar, poder. Por o curso ser ao vivo, o Guto consegue ir tirando as dúvidas na prática. E eu até quero mostrar aqui rapidinho um slide que eu coloquei aqui, de alguns alunos, porque às vezes podem ser dúvidas que vocês têm também. Será que enquanto você vai falando, eu vou já respondendo umas coisas aqui também, porque que também é sobre a questão do sistema, como é que vai treinar, certificado tem, né? Então, claro, todo mundo recebe um certificado no final aí, gente, normal. E aí, o CLO, ele especificamente, né, ele tem 30 dias de graça, e o treinamento nosso, então, ó, quem de vocês, então, está aqui, né, obviamente, com interesse no software, eu vou até ser bem sincero, parece meio que uma promessa que não dá para cumprir. Ensinar em apenas um mês um software 3D. E aí está me perguntando se tem que ter conhecimento prévio e tudo mais. Até eu digo já no outro curso, né, comentei, então assim, se alguém me chamasse para dar aula de Rhino de um mês, tá bom, eu lá, vou ensinar, tá, mas o cara vai aprender isso aqui. É a mesma coisa, né? Tu acha que todo mundo já conheceu o Photoshop e Illustrator. Vamos, curso de Photoshop de um mês, 8 aulas. A gente vai conhecer alguma coisa do Photoshop, mas perto do que o software é capaz de fazer, vai ser pouquíssimo, né? Então, assim, em apenas um mês, por que dá para fazer um curso? O software é tão intuitivo, olha só que loucura, mesmo para aqueles que não conhecem modelagem plana, mesmo aqueles que não têm conhecimento em 3D, o software é tão intuitivo, e aí eu vou, né, usar a palavra fácil, é intuitivo e fácil, que dá
para a gente fazer todas as demonstrações que a gente precisa fazer em apenas 8 aulas. E aí vocês, com certeza, né, conseguem ter todo o conteúdo, inclusive de sair criando suas próprias peças, né, depois desse curso, tá? E sobre configuração também aqui, que é uma coisa que muita gente pergunta, já só para finalizar aqui então as dúvidas, configuração da máquina. É claro que assim, para quem não conhece, qualquer software 3D usa muito processamento de placa de vídeo. Então, se a sua placa de vídeo não é das melhores, não é que você não vai conseguir trabalhar, vai demorar mais. Então, uma máquina mais nova, com processamentos, obviamente, né, mais memória RAM, sei lá, quem trabalha com Macintosh ou não, tem o processador do M1, M2, que saiu há pouco tempo, que antes era Intel também, enfim, né, o i5, i7, sei lá. Mas, meu, gente, qualquer computador dá para trabalhar. A questão é que vai demorar um pouco mais na renderização, ponto, entendeu? Mas não vai te deixar na mão, não. É isso aí. Então, aqui, até, porque muitos têm esse medo, será que eu vou conseguir aprender? O Diego, aliás, ele desenvolveu já 2 coleções maravilhosas em 3D. Ele fala aqui que ele não tinha conhecimento, né, em 3D, ele não atuava no mercado de moda, né, apesar de já ser formado, né, em moda e graduado, e ele achou que seria difícil de aprender. E eu lembro, quando ele veio para o curso, ele me mandou uma mensagem com muito medo, será que ele ia conseguir aprender? E será que ele ia conseguir fazer modelagem, né? Porque ele, né, formado em moda, né, pós-graduado, mas não, né, não atuava nessa área. E ele veio para o curso e, assim, antes do final do curso, né, Guto, ele já tinha feito uma coleção linda, com animação em 3D, e tem feito uns trabalhos belíssimos. Então, ele fala aqui, né, que ficou muito satisfeito com a evolução, que o professor Guto é um ótimo profissional, paciente, inspirador, e recomenda a todos que pretendem trabalhar com moda, profissionais autônomos ou que buscam um diferencial. E aí tem outros depoimentos aqui de profissionais, o Rudy, por exemplo, o Rudinei, né, que é modelista em São Paulo há 20 anos, inclusive antes, acho que vocês comentaram do Audaces, ele trabalhava com Audaces e o objetivo dele era se tornar um modelista 3D. E ele também, no início, veio, conversou comigo, eu já tinha aprendido 3D de um outro, né, de um outro software do mercado, não foi legal, o Clo é bom, então ele estava com essas dúvidas, e olha o que ele diz aqui, né, que foi a melhor escolha que ele fez, o curso é fantástico, aprendi muito e agora só quero usar o Clo. Fabi e Guto são pessoas maravilhosas, excelente professor, só tenho a agradecer. Então, gente, para entender, né, essa transformação, vocês precisam vir para o curso, que vocês vão conseguir sim. Agora, tem que praticar, né? Tem que testar, não dá nada, acontece como um passe de mágica também. A gente precisa aprender e aplicar, e aprimorar, né? Eu sempre falo. A Elisete também fala que agora o céu não é mais o limite para ela, né? Que já nas primeiras aulas do curso ela achou fantástico, ela trabalha com noivas e alta costura, né? Ela tem ateliê, e ela não conseguia crescer o negócio. Porque o trabalho do ateliê, ele é muito demorado, exige muitas provas, custo de investimento alto em peças, né? Porque ela tinha locação também, então produzir muitas peças para locação, às vezes, né, nem todas são comercializadas. E com o 3D otimiza esse trabalho e as vendas também, né? O cliente pode comprar até digitalmente de qualquer lugar do país, mandar as medidas. Então, né, ela está com todo um projeto de expansão agora para o negócio dela. A Marcela, ela é design de moda, também fala que amou ter feito o curso, né, que é incrível, que otimiza demais tempo, dinheiro, retrabalho e permite um desenho muito realista. Então, eu coloco aqui só para vocês verem, né, na prática aí que é possível sim, que qualquer um pode aprender, seja quem não tem experiência, como quem já trabalha anos, aí 20, 30 anos no mercado, e quer dar esse passo, evoluir na carreira, porque afinal também, né, gente, nós precisamos nos atualizar, porque está vindo uma nova geração que, né, rapidinho, com muito menos graduações que a gente, muito menos experiência que a gente, daqui a pouco está lá na frente, né? Porque ela já está entrando com essas novas tecnologias desde o começo.
né? Eu lembro lá em 2004, por aí, 2005, eu comecei a usar o Corel na criação, nos desenhos. E a gente vê assim, ainda hoje tem muita gente que desenha à mão, que ainda não está desenhando nem no Corel, muita gente ainda que modela à mão, que nem tá, né, nem deu o segundo passo aí. Então, esse é o momento, tanto para quem ainda faz à mão, como para quem já faz, né, já usa algum software, para dar, vir já fazer essa transformação, né, para o 3D e colher esses resultados. Então, gente, fora tudo isso que eu falei, todas essas vantagens, as aulas bônus, tem garantia também, tá, de 7 dias para fazer o curso. Como eu falei, o Guto, em média, quanto você já investiu na sua carreira, Guto, para você ter todos esses conhecimentos que você traz no curso? Não dá nem para fazer essa conta. É Sim, bastante. é um belo apartamento. É. Pois é. Na minha também. Me graduei, fiz MBA em Marketing e Varejo em São Paulo, estudei na Parsons em Nova York. Então, a gente traz essas experiências. Então, o custo, na verdade, do curso, o investimento, né, perto de tudo que vai receber, né, seria as aulas, né, uma aula de Rhino, uma aula de planejamento de coleção seria o valor do curso. A gente está com uma condição muito especial, mas muito mesmo, que é o valor de 997 para esse curso, e ele pode ser parcelado em até 12 vezes, que daria 12 vezes de R$ 83. Né? Então, gente, é acessível, né? É acessível, tenho certeza. Pode ser pago com 2 cartões, com uma parte em Pix, uma parte em cartão. A gente tem um link, inclusive eu já vou disponibilizar no grupo, quem quiser acessar o link, tem toda a programação do curso na Hotmart. Deixa eu só fechar aqui. Vai estar com toda a programação ali. Deixa eu já colocar o link, que aí vocês conseguem... já conseguem visualizar aqui. Deixa eu só selecionar aqui, se eu consigo mandar as mensagens. Guto, acho que eu vou mandar para você, se você retransmite para mim. Agora eu fiquei com o teu chat aqui, veja se você consegue. Eu acho que todo mundo já enxergou, será? Já? Ah, então tá bom. Veio, Então tá galera, joia. veio. Alguém Esse é o fala aí. link do curso. Tá certo. A gente está com essa condição para os primeiros 15 inscritos. Então, para os primeiros 15, esse valor, e nessa condição aonde dá para parcelar sem juros. Tá? A gente está assumindo o juro por nossa conta, né, da Hotmart. Então, se a gente for fazer essa conta, né, vocês estão tendo um enorme benefício nessa condição para os primeiros 15. E a aula de mentoria de carreira também é para os primeiros 15 alunos. Tá, gente? Então, avaliem com carinho, olhem com calma, mas esse é o momento de dar esse passo, né? De fazer essa mudança. Senão, até quando adiar, né? Até quando que a gente vai procrastinar? Um dos hábitos, né, das pessoas bem-sucedidas é agir, é ação, é fazer como ali o Rude, o Diego fez, vieram ainda com algumas dúvidas, será que eu vou conseguir? Mas vieram e conseguiram. E o Rude, na segunda semana, ele já era modelista, ele já estava fazendo umas coisas incríveis. Então, é possível sim, esse é o momento, a gente está abrindo essa turma onde a gente acompanha aí, né, muito de perto tudo, e vocês são nossos convidados, será um prazer tê-los para essa turma. Só peço que vocês também não demorem muito a decidir para aproveitar essa condição que a gente está fazendo agora, né? Já tem alguns alunos que já estão na lista, que já, né, já garantiram seu lugar, então também pode encerrar aí a qualquer momento. Então, olhem com calma, né? Porque assim, tudo são escolhas. Como que eu quero estar daqui a um ano? Pergunto isso para vocês, né? Como... E eu também me faço essas perguntas, né? Como que eu quero estar daqui a um ano, 2 anos, 5 anos? Que passos eu tenho que dar? É sempre uma escolha. Às vezes a gente não sai do mesmo lugar, ou a gente fica patinando, ou reclamando que não tem oportunidade, né? Eu ouço muito aqui, a gente ouve muito, né? Ah, eu não tenho oportunidade para entrar no mercado, mas, gente, está cheio de oportunidade.
Tem oportunidade aqui na minha cidade, tem oportunidade na sua. Por que que não tem oportunidade? O que que está faltando aí, então? Né? Então, são essas questões que eu quero que a gente pense, reflita, porque às vezes é mais fácil a gente ficar no lado de, eu não tenho apoio, eu não posso, ou eu não tenho dinheiro, né? Mas, assim, o dinheiro está aí, está disponível, né? Se eu não estou conseguindo o resultado que eu quero financeiro, eu também, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Deve ter algum ponto aí, né? Que precisa ser tratado, precisa ser dado esses passos. Então, analisem, né? É um valor que, se for ver, eu não sei aí, eu estou em Americana, o Guto está em São Paulo, né, Guto? Uma pizza no fim de semana não dá para pagar com esse valor, né? Dependendo, se você resolver sair, não paga. Então, assim, né? O não tenho mas eu posso fazer economizar em algo? Como que eu faço? Então, daqui a pouco, gente, quem for fazer em mais parcelas, por exemplo, tenho certeza que muito antes, né, de ter concluído aí o curso, você já vai estar, muito antes de concluir os pagamentos, você já vai estar faturando, já vai ter pago. Às vezes, num desenvolvimento em 3D, com animação, com modelagem, você vai ganhar muito mais do que o valor do curso, não é mesmo, Guto? Um Sim, único desenvolvimento, sim. né? Que, aliás, pode acrescentar aí na tua renda, né? Às vezes você já tem um trabalho, pode fazer isso semanalmente, alguns desenvolvimentos e ter um acréscimo aí também. Então, eu quero que vocês vejam, eu vi aqui que alguns falaram aqui, não tenho tempo. Tempo, gente, é assim, todos nós temos 24 horas, né? Tempo a gente precisa organizar para ter tempo, né? Ou eu acordo 30 minutos antes, ou eu fico 15 minutos a menos nas redes sociais, 15 minutos a menos olhando para o nada, sem saber o que fazer da vida, né? A gente brinca, mas é assim, tempo é organização, é foco. A gente precisa ter a mentalidade, ter clareza do que a gente quer, né? Investir nas coisas certas e partir para ação. Não tem outra forma, não tem. A gente está aqui trazendo as nossas experiências também para ajudar nesse crescimento, seja para vocês profissionais, ou seja para a indústria, né? Para quem tem um negócio, quer implementar ferramentas, quer agilizar o seu processo, profissionalizar o seu processo. Então, a gente tem esse convite hoje. Estou finalizando aqui. Alguém tem mais alguma pergunta que queira mandar? E escreva aqui para mim se tiver qualquer dúvida sobre o curso ou, né, o porquê que você não viria agora. Por qual motivo? Eu gostaria de saber. Quem está aqui está interessado, é da área. Qual o motivo para não vir? Me escreva aqui. Escreva. Pensa primeiro, né? Escreve aqui para a gente. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Certificado tem, já falamos. Tempo. Será que vou aprender? Gente, é tudo isso que eu acabei de falar, né? Tempo, a gente faz o nosso tempo. E eu quero agora, né, agradecer primeiro vocês, a gente está finalizando aqui, agradecer ao professor Guto pela dedicação, a gente está aqui há 1h40, mas é que está muito bom o bate-papo, está muito legal, foi muito bom estar com vocês. Independente se você fizer a escolha de vir agora ou não, foi um prazer estar aqui, é um prazer ter vocês lá no grupo. A gente sempre vai compartilhar coisas legais lá, aulas especiais que a gente tiver, fica lá no grupo. Vou colocar logo depois aqui da nossa reunião o link lá também. Qualquer dúvida, pode me chamar a nossa equipe lá no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o curso, o pagamento, o que precisar, a gente está à disposição. Estamos ansiosos para começar essa turma, já tem várias pessoas esperando. Estamos muito animados e obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora, né? E obrigada, professor Guto. Você quer Imagina. também suas palavras finais para daí a gente finalizar? Não, é isso aí, gente. Obrigado aí. Eu estou vendo que tem bastante gente ainda conectada, apesar de ter sido um pouco longo, né? A gente está aqui desde as 8, então acho que já é uma demonstração que realmente
né, o assunto interessa, e aí, como a Fabi falou, eventuais outras dúvidas, se vocês tiverem, é só mandar, e aos poucos a gente vai conversando, se conhecendo melhor, tirando as dúvidas, e espero vê-los também lá no curso, que sem dúvida vai ser bem Obrigada. interessante para Obrigada. cada um ter. Estou tão feliz Valeu. agora, acabei de ler um comentário aqui da Lu Florão. Ai, meu Deus, quanto Uhum. tempo que a gente não se fala, né? Nós começamos juntas a carreira, Guto, lá no Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou gaúcha. Aham. Começamos na Index Jeans, a gente trabalhava no estilo, na criação. E ela está dizendo aqui, Fabi, com certeza, tudo que você faz é sucesso e eu vou estar nessa turma, saudades. Ai, Lu, estou tão feliz que, olha, demais de feliz de ter você, que você é uma profissional brilhante, uma pessoa incrível, é uma honra ter pessoas como vocês, é uma honra os alunos que a gente tem que vêm para nossas turmas. E eu estou muito feliz com a tua decisão e espero que quem estiver aqui também faça essa escolha, né? Indique para os amigos, compartilhem. Tá? Teve uma pergunta aqui para estudante de moda. Quem for estudante, entra em contato com a gente também, que a gente conversa, tá? Fala com a gente amanhã, que a gente fala com vocês. Então, gratidão por esse encontro, foi muito especial. Obrigada de coração. E agora a gente espera vocês tomarem a decisão e que eu espero que seja positiva para vir com a gente e começar essa transformação, porque a gente forma uma comunidade, né, de pessoas que se ajudam, que indicam, né, que prestam serviços para fora do país, abre-se uma amplitude aí de possibilidades na carreira. Então, gratidão, eu estou encerrando. Muito Isso aí, obrigada, uma gente. boa noite aí para todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite para todos aí também. Boa noite.